Então, irmãos, vamos novamente retornar aqui para a Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e com a ajuda do Senhor, darmos então aqui continuidade neste assunto da unidade. Agora, vamos olhar para esse versículo 16. Obrigado. Desse capítulo 4. Vamos olhar o 15 para dar contexto no que nós estamos então se propondo aqui a aprender com o Senhor. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O versículo 16, especificamente, ele vai nos tratar sobre a unidade orgânica do corpo de Cristo. Irmãos, não dá para nós lermos um versículo desse e pensar, eu apenas vou ser um participante, eu apenas vou comparecer. Não dá, irmãos. Não dá para nós olharmos para esse texto aqui e talvez vivemos uma vida totalmente inativa no corpo de Cristo. Uma vida totalmente separada, apartada do corpo de Cristo. É impossível. É como se você então olhasse, por exemplo, a tua mão e o teu dedo polegar dissesse assim, não, eu não quero ser participante dessa mão. Os outros 4 dedos se virem. É impossível, irmão. É impossível você olhar para um texto como esse e não ver a importância que Deus, o Pai, colocou sobre mim e sobre você no que concerne a cooperação no corpo de Cristo. É isso que o texto está dizendo para nós. É isso que o texto nos leva a ver, que a importância que nós temos de entender o funcionamento adequado nessa questão da unidade orgânica. Porque, irmãos, nós podemos ter unidade de espírito, unidade de fé, mas não temos unidade orgânica. Sermos membros que não são participantes. E quando eu falo participantes, eu falo no sentido de cooperação para o crescimento do corpo de Cristo. Nós sabemos que quando o nosso corpo ele está com algum problema de saúde, esse corpo ele sofre. Se nós temos alguma parte do nosso corpo que está enfrentando alguma enfermidade, todo o nosso corpo vai sofrer. É impossível não... A não ser que aquela enfermidade não tenha relação com o corpo, mas possivelmente se é algo que está acontecendo no nosso corpo, nós vamos sofrer. Assim também, irmãos, são aqueles irmãos que não percebem o corpo de Cristo. São aqueles irmãos que acham que não tem importância para o corpo de Cristo. Ou são aqueles irmãos que acham que são importantes demais. E que se eles não estarem no corpo, então todo o corpo vai parar. Isso é uma grande enganação. Uma das coisas que o inimigo mais procura fazer é neutralizar e dividir o corpo de Cristo. Ele sempre quis isso, ele sempre buscou isso. Ele sempre vai continuar até que o Senhor Jesus volte, tentar neutralizar o crescimento e dividir o corpo de Cristo. Não à toa que ele é chamado de o príncipe deste mundo. Não é à toa que ele é chamado o pai da mentira. Mas quando nós olhamos para esse texto, que diz
dizendo a verdade em amor. Porque se nós dissermos a verdade, puramente a verdade, da forma como tem que ser dita, nos tornamos legalistas, duros. Mas nosso Senhor nos ensinou que nós devemos falar a verdade com graça. E à medida que nós vamos nessa verdade em amor, há um outro passo, crescendo em todas as coisas. Crescendo em todas as coisas, naquele que é o cabeça, Cristo. Então, se nós estamos crescendo em todas as coisas, naquele que é o cabeça, Cristo, aí ele vai dizer, do qual o quê? Desse cabeça que é Cristo, do qual todo o corpo, Então, mais uma vez, se eu estou crescendo em maturidade, em Cristo, eu tenho por obrigação, no sentido obrigação pelo amor de fazer com que os meus irmãos também cresçam junto comigo. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Que nós precisamos uns dos outros para crescermos. O Senhor não nos chamou para sermos popstar no corpo de Cristo. O Senhor não nos chamou para isso. Nenhum de nossos membros do nosso corpo, eles trabalham de forma, digamos, só. Cada um tem sua função, mas para o final de que se destina é a coesão, para que o corpo funcione de maneira adequada. Porque se a minha mão ela não está funcionando, todo o meu corpo vai sofrer. Porque a outra mão vai ter que fazer a parte que esta mão está enferma. Então, por isso, irmãos, da importância que o Senhor deu ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. Mas eu aprendi que a igreja é um conglomerado de pessoas. Não é. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é um organismo vivo. A igreja é uma unidade orgânica, porque a vida de Cristo corre em nós e entre nós. E se a vida de Cristo está ocorrendo em nós e entre nós, irmãos, então nós temos que crescer. Então nós temos que avançar no que concerne a esses assuntos do corpo de Cristo. Então é o que ele está dizendo aqui. Cresçamos em todas as coisas. Nesse assunto da unidade orgânica do corpo de Cristo, gostaria que os irmãos abrissem, por favor, em João 17. João 17, nós vamos tomar aqui esta porção da palavra, a partir do verso 20. E oro, não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então aqui nesse segundo ponto do versículo está nossas vidas. Não somente por estes, meu Pai, por esses 12 que o Senhor me deu aqui, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então o Senhor Jesus, aqui está a cena do cenáculo, antes de ir para o Getsêmani e logo em seguida ir para a cruz. O que ele faz aqui? A última oração do nosso Senhor que concerne a esse conhecimento da unidade, ele está orando justamente por isso. Pela unidade. Porque a unidade é algo da Trindade. Se nós queremos saber o que é unidade na sua essência, nós devemos olhar para a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 Deus em uma só pessoa. Cada um age de maneira diferente, mas com um único propósito. Isso é unidade.
O que significa isso para nós, irmãos? Na figura da Trindade, é que nós agimos em funções diferentes no crescimento do corpo de Cristo, mas com uma finalidade, para que em tudo Cristo receba a sua glorificação. Todos nós temos função diferente, mas com um propósito, para que Cristo seja visto em nossas vidas como igreja. É isso, irmãos. Então está orando. Aí o verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, que também eles, Pai, tu em mim, eu em ti, ele em nós. Eles em nós. Olha onde o Senhor nos colocou. Ele, vamos dizer assim, para que o mundo creia que tu me enviastes. Nós podemos dizer assim que o Pai, junto com o Filho, e o Espírito diz assim, vamos colocar mais uma pessoa aqui dentro dessa Trindade. Vamos chamar mais alguém aqui para desfrutar dessa unidade da Trindade. Não que nós nos tornamos deuses, nunca, nunca. Nós somos chamados para sermos participantes da unidade da Trindade. É o que o texto do versículo 21 está dizendo para nós. Para que todos quem? Todos que aqueles que creram em Cristo Jesus. Não é todo mundo, não. Todos esses do verso 20. Todos esses que creram no Filho de Deus. Todos esses que creram pela palavra no Filho de Deus. Foram chamados para fazer parte da unidade da Trindade. Então ele vai continuar dizendo, e lhe deis a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles possam ser perfeitos. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para essa palavra. Perfeitos em unidade significa maduros. A mesma palavra que está no versículo 13. A estatura de homem perfeito. Maturidade é a palavra aqui para perfeito, teleios no original. Maturidade, até que eles sejam maduros em unidade. Está vendo, irmãos? Que muito mais do que fazer obras externas, primeiramente a relação interna que nós precisamos aprender. Porque nós só podemos expressar aquilo que somos em realidade, externamente falando, daquilo que é verdadeiro em nossa vida interior. Então, para que eles possam ser perfeitos em unidade, aí tem mais um para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviastes e que o amastes assim como me amastes. Eu chamo a atenção também para essa frase. Olha o grau de amor que Deus o Pai tem para contigo, amado irmão. É o mesmo amor que Ele amou o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a qualidade do amor que Deus tem por ti. Então o que nós temos que fazer, irmãos? O que nós temos que fazer é cada dia buscarmos viver essa realidade da unidade orgânica do corpo de Cristo. E aqui não é chamado para nós sermos um no que concerne a gosto e preferência. Você pode ter teu gosto, a preferência, sim, você pode. Mas isso você deixa na sua casa. Isso você deixa lá na sua casa. No corpo de Cristo, o gosto e a preferência é aquela que o cabeça dá. Suas vontades, deixa na sua casa. Mas quando nós falamos do corpo de Cristo, o que prevalece é aquilo que o cabeça determina. É isso que nós temos que falar de unidade aqui. Unidade orgânica. A minha mão não pode dizer para a outra mão, eu não gosto da mão direita, porque eu sou esquerda.
E eu estou falando de esquerda aqui, não estou falando de partido político, nem de política, irmãos. Estou falando de membros. Vamos fazer essa separação aqui. Estou falando do membro direito e do membro esquerdo. Então a mão esquerda fala, não quero essa mão direita, porque ela não é esquerda igual eu. Isso demonstra o quê? Que na unidade há diversidade. O que a mão esquerda faz, a direita não vai conseguir fazer, mas elas duas se complementam. Uma depende da outra, para um propósito final. É isso, irmãos. E é isso que nós precisamos entender como corpo de Cristo. Como unidade orgânica, que nós precisamos uns dos outros para um complemento final. Para quê? Para que o mundo creia que o Pai enviou o seu Filho. Agora, como que o mundo vai crer nesse cristianismo dividido que nós temos visto? Em que se defende aquilo que está escrito na frente. Ô irmão, de que igreja, só não estou falando irmão aqui no sentido da palavra, mas irmão, de que igreja você é? De que igreja você é? Então começa não, você é dessa igreja, você é dessa, e começa a se fazer divisões. Por isso que o mundo não crê da forma que precisa ser crido, porque o povo de Deus está dividido nas coisas primordiais. Eu não estou aqui levantando, irmãos, nenhuma situação sobre o corpo de Cristo. Estou levantando sobre situações de que por que o mundo não está crendo. Porque o povo de Deus se divide por questões que não são essenciais. Então quem passa, olha e vê, não, é mais uma. Mas aqui o texto está dizendo para nós, que o mundo crerá se nós tivermos unidade. É isso que o texto está dizendo. Ou é outra coisa que o texto está dizendo, irmão? Não. O texto está dizendo o que o texto está querendo dizer mesmo. Por isso que então nós temos muita dificuldade quando alguém chega e pergunta para nós, mas de que igreja você é? Então às vezes eu sou... Você é evangélico? Você é evangélico ou você não é? Então, a gente é rotulado por aquilo que aparentamos ser. Se nós lembrarmos de Atos capítulo 13, o texto vai dizendo assim, e ali os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Essa é a nossa identidade. Cristãos. E o que é um cristão? Um cristão é seguidor de Cristo. Esse é um cristão. Então de que igreja nós somos? Nós somos da igreja de Cristo. É isso que nós somos. Quando eu falando nós, não é nós aqui no sentido apenas esse grupo aqui, mas aqueles que professam Cristo como seu Senhor e Salvador. Não nós aqui apenas reduzido, não, só esse grupo aqui, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo daqueles que professam e creem, esses que creem aqui do versículo 20, são esses. Esses aqui, são esses. Esses são os que são a igreja. Então, irmãos, esse é o grande problema, unidade orgânica. Por que não temos unidade orgânica? Porque estamos divididos em nossas preferências, em nossas vontades, em nossos querer. Por isso não temos unidade orgânica. Porque se tivéssemos unidos no mesmo pensamento, na mesma vontade, no mesmo querer, nós teríamos a unidade orgânica mais efetiva em nossas vidas. Então o mundo creria que Jesus Cristo foi enviado. O problema é que nós, quando queremos pregar para as pessoas, nós queremos pegar uma placa de igreja. E não pregar o Cristo da Bíblia, a palavra cristocêntrica. Queremos pregar muitas vezes, como que vocês tratam este assunto? Mas não pregamos a palavra. Esse é o problema. Aí então a pessoa fala, não, mas é mais um comum. Mas quando Pedro abriu a sua boca, 3.000 almas foram convertidas. Por que foram convertidas? Porque a pregação dele era Cristo. A pregação dele era Cristo. Então, amados irmãos, essa unidade que nós estamos vendo aqui
ela é comparada com a unidade perfeita que o Filho tem com o Pai. A unidade que o Filho tem com o Pai. E essa unidade aqui, ela não pode ser legislada. Ela não pode ser produzida pela mecânica de uma organização. Sabe por quê, irmãos? Porque ela é produzida e mantida pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então nós temos que fazer a pergunta de novo. Será que o Espírito Santo, de fato, tem produzido esta unidade no nosso coração? Então, alguns pegam esses versículos aqui, olhando para essa questão da unidade, e defendem um movimento ecumênico mundial. Mas não é o que o texto está dizendo. O texto está falando da unidade da Trindade, que é mantida pelo Espírito Santo. Porque a verdade, ela vem antes da unidade. Precisamos conhecer a verdade. Não é o que o texto estava dizendo? Cresçamos na verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Porque, irmão, o que nós precisamos ver aqui, nesse texto também, é que, se não pudermos experimentar a unidade, veja bem, na diversidade, não há possibilidade de unidade. Se eu não posso andar com meu irmão na função do qual ele está desenvolvendo no corpo de Cristo, então não há que se falar em unidade. E novamente nós usamos o exemplo do nosso corpo. Não tem como o pé dizer, eu não vou andar com a mão. Mas se o pé não anda com a mão, o corpo vai ficar defeituoso. Porque, digamos, se o pé coça, eu estou dando um exemplo que bem claro, para nós entendermos essa funcionalidade da unidade na diversidade. Porque se o pé coça, via de regra, quem vai coçar não é a mão que vai coçar o pé? Ah, mas o pé ele pode coçar sozinho? Sim, claro. Mas ele não terá dificuldade? Então isso quer dizer que nessa diversidade, nós precisamos da unidade. De entender que nós precisamos de um dos outros para nos complementar no corpo de Cristo. E nessa complementação de uns com os outros, o testemunho de Deus é evidenciado. O testemunho de Deus é evidenciado. Porque daí sabe o que vai acontecer? Quando olharem para o corpo de Cristo, não vai ver apenas um membro, mas vai ver a unidade no corpo de Cristo. E vai ver como essa unidade faz com que nós tenhamos harmonia. Os membros estão ajustados, os membros estão trabalhando de forma orgânica, de modo que nenhum membro quer se sobressair sobre os outros. Por isso, irmãos, que nós precisamos entender que podemos ter unidade do Espírito, unidade da fé, mas talvez não estejamos experimentando a unidade orgânica. Preservando a unidade do Espírito, estar doutrinariamente correto, mas não tem vida. Não tem vida. Então façamos uma pergunta. Quem são aqueles membros que o Espírito Santo nos uniu? Quem são? Quem são aqueles ministérios que ele tem essa provisão espiritual? Que quando ele serve, nós recebemos alimento direto vindo da graça. Com quem ou quais são aqueles membros que o Espírito Santo me vinculou? E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Às vezes, irmãos, nós vamos ter vínculos com outros que nos ajudam a caminhar nesta verdade da unidade orgânica do corpo de Cristo.
E aqui não é uma questão, muitas vezes, de localidade, é uma questão de unidade orgânica. Porque pode ser que entre nós aqui haja irmãos que, em certos aspectos da unidade, não desfrutam de alguns assuntos com outros irmãos. Mas esse mesmo assunto ele reparte com irmãos, porque também foi vinculado a esse irmão. Porque o fruto final da nossa unidade orgânica é que Cristo seja tudo em todos. Cristo seja tudo em todos, amados irmãos. Então nós temos que fazer a pergunta: estamos vivendo de forma orgânica? Ou não? Estamos vivendo de forma orgânica? Nós estamos verdadeiramente ligados à videira verdadeira? Para que essa videira possa nos dar realmente a vida que está nela? Então nós precisamos fazer essa pergunta, se nós estamos ligados à videira verdadeira. E se nós estamos funcionando como uma unidade orgânica. Por quê? Porque daí nós vamos dar mais um passo aqui, que é a questão da maturidade espiritual. Então ele vai dizer assim, no verso 16, voltando para Efésios agora. Do qual todo o corpo bem ajustado, compactado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. É necessário, então, esse crescimento para a maturidade. Não é algo que está fora da unidade orgânica, mas é algo que nós precisamos, irmãos, avançar. Esse crescimento, essa maturidade. Então nós temos que fazer uma pergunta: quanto de Cristo está sendo, ou já foi, formado na minha vida? Quanto tempo de cristão eu tenho e quanto tempo de Cristo tem verdadeiramente na minha vida? Quanto eu tenho realmente contribuído para que o corpo de Cristo cresça? Quanto eu tenho realmente sido um cooperador nesse corpo? São perguntas que precisamos fazer, irmãos. Porque nós somos uma organização. Nós somos um organismo do qual o Espírito do Filho de Deus habita. Então, quanto de nós está sendo realmente levado a essa plenitude, a essa medida da estatura da plenitude de Cristo? Ou o que é essa medida da estatura da plenitude de Cristo? O que é isso? Isto é a semelhança ou a conformidade de Cristo. Porque Deus nos predestinou para isso. A se tornar conforme a imagem de seu Filho. Está lá em Romanos 8, 29. E como é que nós nos tornamos então a semelhança? Como é que eu vejo o crescimento? O crescimento ele pode ser valorizado no sentido de ver? Sim. Como que é crescer a imagem de Cristo? Aí nós voltamos então para Mateus 11, 28 até o 30. Tomai sobre vós o meu jugo. Primeiro ponto. Para crescermos a maturidade e crescermos nessa semelhança, nós estamos falando aqui de caráter do Filho de Deus. Primeira coisa, tomai o meu jugo. Tomai o meu jugo. Primeiro ponto.
Nós só podemos crescer nesse passo, tomando o jugo de Cristo. Segundo ponto, aprendei de mim. Um outro passo para a maturidade, aprendei de mim. Porque se nós aprendemos de Cristo, aprendemos de Cristo, o que vai acontecer no corpo de Cristo? Eu vou olhar para os problemas, eu vou olhar para as coisas que estão acontecendo, e à medida que eu estou aprendendo de Cristo, eu vou cooperar para que esses problemas sejam resolvidos e não me tornar um problema no corpo de Cristo. Se eu estou aprendendo de Cristo. Quer ver um exemplo, irmão? Quando o Senhor Jesus chega ali em João 8, com aquela mulher pecadora. Então estava ali a mulher pecadora. Aqueles homens disseram: Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E na lei, veja bem, estavam indo muito bem, na lei Moisés diz que temos que apedrejá-la. Então o Senhor Jesus olha para aqueles homens e diz: quem dentre vós não tenha pecado, que pegue a primeira pedra e atire na mulher. Então o texto vai dizer: e cada um, começando dos mais velhos até os mais novos, foram embora. O que nós queremos colocar aqui com maturidade espiritual? Quero colocar que se nós temos crescido em maturidade espiritual, quando um problema vem até nós não somos o primeiro a jogar a pedra, nós somos aqueles que resolvem os problemas. E não fica caçando culpados. Diz assim: não, a culpa é desse, a culpa é daquele. Não, nós resolvemos. Cristãos maduros resolvem problemas na vida da igreja. Agora, os cristãos não maduros, os cristãos que estão acostumados com chupetinha, mamadeira, além de não resolver o problema, vai ser um problema para a vida da igreja. Por isso que o Senhor nos chama para a maturidade espiritual. Nós não podemos ser cristãos velhos com chupeta, irmãos. Nós não podemos. Porque o nosso chamamento é um chamamento celestial. Deus nos chama à maturidade. Deus nos chama para crescermos. Então ele termina o texto: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Bom, irmãos, então você não precisa aprender comigo. Aprenda com o Senhor Jesus. Aprenda com o Senhor Jesus. Ele é o nosso padrão. Ele é o varão medida de Deus. E será por esse varão que nossas vidas serão julgadas. Os irmãos não precisam concordar comigo. De fato, não precisam concordar. Mas concorde com a palavra de Deus. Aprenda com a palavra de Deus. Aprenda a estar aos pés do Senhor Jesus. Se humilhar para Ele. E aprender que nós só podemos caminhar como corpo de Cristo se Ele nos conduzir. Do contrário, irmão, nós somos uma hipocrisia de igreja. Não há verdade no que nós falamos. E o Senhor não procura hipócritas, o Senhor procura pessoas que vivem em verdade diante dEle. Se você olha para Mateus 23, o Senhor fala mais de 11 vezes a palavra hipócrita. Porque o Senhor não lida com hipócritas. O Senhor não tem prazer nos hipócritas. O Senhor tem prazer naqueles que são verdadeiros diante dEle. E o fato de nós andarmos com a Bíblia debaixo do braço não quer dizer que nós somos cristãos. Há muitos que andam com a Bíblia debaixo do braço, mas são uma vergonha para o cristianismo, para o Evangelho. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para sermos testemunho vivo dEle. Um exemplo para que outros possam ver em nós a glória do Filho de Deus e dizer: há um caminho neste mundo e esse caminho tem um nome e é Cristo Jesus. Foi para isso, irmãos, que nós fomos chamados, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como que nós vamos conseguir fazer isso, irmãos? Unidade orgânica. Unidade orgânica. É o que o Senhor nos chama, crescendo nesse conhecimento e no crescimento
do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o corpo de Cristo, ele deve irradiar a beleza de Cristo a um mundo espiritualmente morto, caminhando de maneira digna do chamado para o qual nós fomos chamados. Caminhando de maneira digna da vocação a que nós fomos chamados. O mundo precisa ver a beleza de Cristo na vida da igreja. E como que o mundo vê a vida de Cristo na vida da igreja? Pela unidade. Não é pelos nossos dons. Não é pelos nossos dons. É pela unidade que Cristo será visto, amados irmãos. Não é pelo muito fazer, é por aquilo que nós somos como igreja em Cristo Jesus. Então o mundo vai poder dizer, ali tem um testemunho de Deus na terra. Ali tem um povo verdadeiramente que tem um Cristo verdadeiro. E é esse Cristo que eu quero para a minha vida. Por isso que ele disse, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Se você ver o contexto desse capítulo 11, você vai ver que ali tinha os fariseus e os escribas, colocando sobre aquele povo, ordenanças, ordenanças, ordenanças. E o Senhor disse, chega, chega. Vocês precisam achar descanso para as vossas almas. E somente em mim vocês vão achar esse descanso, na minha pessoa. Porque eu sou manso e sou humilde de coração. E é isso, irmãos, que nós precisamos. Nós precisamos ser um povo que verdadeiramente mostra ao mundo a unidade orgânica do corpo de Cristo. Porque Deus quer que todo crente manifeste as qualidades do seu Filho, que é Ele mesmo, o padrão para a sua maturidade e perfeição espiritual. Perfeição espiritual. Nós deixaremos então de pecarmos? Não. Só que tem um detalhe. Nós não pecaremos mais deliberadamente. Essa é a diferença. O pecado continuará habitando em nós até Cristo voltar. Mas à medida que o pecado vem sobre nós, nós não vamos pecar deliberadamente. Porque sobre nós repousa a glória do Filho de Deus. Então nós temos que manter esse testemunho. Para finalizar, eu gostaria que os irmãos abrissem 2 Coríntios, capítulo 13. E aqui nós vamos encerrar. Porque, verso 9, porque nos alegramos quando estamos fracos, e vós estáis fortes, e desejamos também por isso a vossa perfeição, ou seja, a vossa maturidade, a vossa maturidade. Agora o verso 13, verso 11, perdão. Finalmente, irmãos, a Deus, sede perfeitos. É uma ordem, não é uma opção aqui. É um imperativo. Sede perfeitos, ou seja, sede maduros. Sede de bom conforto. Sede de uma só mente. Viver em paz. Ah, como nós precisamos aprender isso. Viver em paz uns com os outros no corpo de Cristo. Viver em paz. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a paz de Cristo. Então, viver em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Sejamos perfeitos. Sejamos maduros. É isso que Paulo está dizendo aqui. Para que possamos ter paz, e o Deus de amor e de paz esteja conosco. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe a vida dos irmãos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, que esta palavra possa completar a finalidade para a qual ela se destina, Senhor. Que realmente o Teu Espírito Santo possa nos incomodar. E realmente, Senhor, trilhar nos nossos corações essa terra, para que a semente possa
cair e frutificar, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós dependemos totalmente de Ti. Nós não somos capazes de nós mesmos darmos um passo para a maturidade espiritual se o Senhor não nos ajudar. Por isso, ajuda-nos, ajuda o Teu povo a ser um povo de unidade, sobretudo de ter um amor intenso um para com os outros. Que o Senhor nos ajude. Nós oramos no Teu nome bendito. Amém. Que o Senhor possa recompensar os irmãos.